Então, Erasmo, estamos recebendo neste momento aqui no Jornal da Boa Notícia, Zulmira Cardoso, que é presidente da Associação dos Amigos do Padre Luso e também responsável pelo memorial, e a Ângela Dantas, que é turismóloga da Prefeitura de Porto Nacional do Tocantins. Elas estão aqui junto com um grupo, né, Erasmo, para falar sobre o processo de beatificação do Padre Luso. Padre Luso, que nasceu aqui no município de Balsas e levou uma vida de missão e religiosidade em Porto Nacional, no Tocantins. Sejam bem-vindas, Ângela e Zulmira. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui, inclusive nessa emissora que é Boa Notícia, né? Então nós viemos trazer para Balsa, para todo morador de Balsa, as boas notícias, que tem um filho ilustre chamado Luso e que está em processo de beatificação. E para nós é uma honra, queremos agradecer a acolhida, porque nós pudemos observar aqui como é importante a religião, as igrejas lotadas, lindas, bem estruturadas, e nós tivemos um acolhimento muito bom mesmo, e gostaria de aproveitar para agradecer também o nosso prefeito por ter disponibilizado essa missão, que é coletar dados para melhorar, para poder o processo de beatificação andar. Então, pode falar, Zulmira. Então, boa tarde, Carol, boa tarde, Erasmo. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa cidade abençoada, Balsa, cidade que o nosso servo de Deus nasceu. Aqui ele passou a sua infância e aqui nasceu de uma família muito católica, muito jovem, Padre Luso, né, ainda criança, né, em sua infância, com 3 anos de idade. Ele ficou órfão de pai, mas a sua mãe, muito católica, a dona Petronília. A Petronília ia para a missa e, quando chegava na igreja, que era Santo Antônio de Balsas, falava na igreja: meu filho, peça a benção, Santo Antônio. E nessa devoção, Padre Luso e a sua irmã, Mundiquinha, Maria Raimunda, foram criados. E Padre Luso depois foi ajudar o padre na desobrigas. E no dia 19 de março, quando o Padre Luso tinha 7 anos de idade, ele recebeu a visita de São José. E já nasceu no seu coração o desejo de ser padre. Padre Luso, muito simples, humilde, um homem que viveu em santidade e morreu em santidade. Nasceu em Balsa, mas é portuense de coração. Mas as suas raízes ele levou. Levou para Porto Nacional, na época, Goiás. A devoção a Santo Antônio, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a devoção a São Judas Tadeu e a Virgem Maria. Porque Padre Luso era devoto da Virgem Maria. A Virgem Maria, ele entregou a sua vida, ele confiou. E pela sua fé, a Virgem Maria realizou o seu impossível. Padre Luso, Erasmo e Carol, ele passou por 5 seminários. E ele foi persistente. O primeiro seminário que ele foi aqui próximo, na capital, São Luís. Por 2 vezes. A primeira vez ele foi diagnosticado com uma doença chamada beriberi, teve que retornar aos cuidados da dona Petronília. Nasceu-lhe na rua Isaac Martins, aos cuidados da sua mãe. Quando melhorou, voltou novamente para o seminário em São Luís. Aí foi diagnosticado com reumatismo. Aplicaram uma injeção no seu nervo ciático e ele ficou com uma perna paralítica, né? Não movimentava. E ele foi convidado a retornar para casa. Mas muito obediente, ele falou ao bispo: eu posso voltar, mas o senhor permite que eu continue vestindo a minha batina? Então, no dia que ele entrou no seminário, Padre Luso nunca tirou a sua batina. Depois ele foi para o Ceará, foi para Teresina, e ouvia não. Cada vez que ele voltava, ele dizia: eu vou ser um padre de Maria. Foi para Porto Nacional em 1929. A gente imagina, né, todo o contexto histórico. A cavalo, pelas águas. E lá ele chegou. Ficou pouco tempo. Era o primeiro bispo, Dom Domingos. Teve que retornar. Em 1936, chegou a Esperança, Dom Alano.
Dom Alano recebeu um recado do Dom Domingos, um escrito, deixando a história desse jovem que desejava ser padre, mas, devido à sua enfermidade, não conseguia seguir a vida religiosa. A primeira atitude do Dom Alano foi escrever uma carta para a Dona Petronília e pedir que ele fosse a Porto Nacional. Padre Lúcio chegou em Porto Nacional no dia 20 de fevereiro de 1937. E de lá se tornou a sua cidade. E Padre Luso, Dom Alano, quando conversou com o Padre Luso, com esse jovem magro, franzino, pálido, viu que ele tinha algo extraordinário. Mas ele não conseguia seguir o rito do seminário. Então, pediu autorização para Roma. O Padre Luso ficou um ano aguardando essa resposta de Roma. A Dona Petronília, também uma mulher de fé, voltou à balsa, deixando seu filho, e veio e vendeu o que ela tinha. Ela tinha uma pensão na rua Isaac Martins. E foi para Porto Nacional. E lá ela foi também, fez a sua casa, comprou a sua casa próxima à catedral. Padre Lúcio foi chegando a carta de Roma. Padre Lúcio foi ordenado dia 23 de setembro de 1945. Viveu 50 anos em Porto Nacional. A sua primeira missa em Balsa, lá na sua paróquia de devoção, do seu primeiro padroeiro, Santo Antônio, aconteceu no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada, dia de Nossa Senhora. Ele veio celebrar a sua primeira missa aos pés de Santo Antônio, aos pés de Nossa Senhora, 8 de dezembro de 1945. Estamos aqui hoje para dizer para o povo de Balsa que Padre Lúcio também é servo de Deus de Balsa. E querendo só complementar o que a Zumira está falando, nós iremos hoje fazer uma apresentação da história, da vida do Padre Lúcio, e vai ser lá na igreja Nossa Senhora das Mercês, às 18 horas. E todos vocês estão convidados. Lá vocês vão poder ver imagens, fotos. Hoje, Porto Nacional já tem, em lei, o dia do Padre Lúcio. Nós já temos também, já fizemos a terceira romaria do Padre Lúcio. E a cidade, os moradores de Porto, são devotos do Padre Lúcio. Tem milagres confirmados e tudo isso a gente vai poder mostrar para vocês lá. Então, um convite especial para você que está nos ouvindo, que venha hoje nessa igreja Nossa Senhora das Graças, para você ouvir um pouco mais sobre a história do nosso Padre Lúcio. E Padre Lúcio, não só de Porto, nós estamos sendo acompanhados também pelo apostolado do Padre Lúcio. Nós temos devoções, milagres confirmados em outros estados. Aqui nós temos em Caxias. Em Caxias nós temos um milagre também, uma graça recebida. Então, para ser, Carol e Erasmo, para se tornar santo, então passa pelas etapas. Tem que reunir vários. Vários. Então, o Padre Lúcio está na terceira etapa. Primeiro foi tipo um dossiê, através do memorial. Eu convido vocês também, a visitar o Instagram Apostolado do Padre Lúcio, conhecer a história desse servo de Deus que viveu e morreu em santidade. Primeiro foi o dossiê, organizamos o memorial, essas memórias. Depois esse documento foi levado para Roma, pedindo nada consta. E recebemos nada consta no dia 17 de novembro de 2002. E a TV Boa Notícia trouxe essa notícia também para os nossos irmãos aqui de Balsa. E aqui hoje nós estamos fazendo a visita. Como foi, eu digo assim, que foi algo divino entrar na igreja de Santo Antônio. Na igreja do Sagrado Coração de Jesus. E da igreja de Nossa Senhora das Graças. É como se você, eu digo a minha fé, porque fé não se discute. Fé a gente vive. E eu conheci o Padre Lúcio. Eu tive essa graça de estar com o Padre Lúcio. Nas dificuldades, meus irmãos, ele dizia: olha meu filhinho, olha minha filhinha, o que é difícil para os homens, para Deus não é nada. Porque a sua vida foi um milagre. Viveu 81 anos,
com essa enfermidade que ele tinha. É realmente uma história muito emocionante, né, Carol? E reforça aí, por favor, o horário hoje, onde é que vai acontecer. É lá no festejo de que é o encerramento hoje, né? No bairro 13 dela. Isso, queremos aproveitar para agradecer o padre, né, Padre Genivaldo. Nós tivemos também com o bispo Dom Valentim. Entregamos, né, uma linha do tempo. Estou deixando aqui com o nosso pároco, com o pároco, já falei mal, já tomei posse do pároco, já faz parte da nossa história, do pároco Genivaldo. Tivemos com o Dom Valentim, entregamos, né, um dossiê, contando a linha do tempo da história do Padre Lúcio, e hoje nós convidamos você, que para estar conosco, vamos começar às 18h30, porque nós temos a oração. Trouxemos a oração, né? A oração que a gente reza pedindo pelo processo de beatificação. O Padre Lúcio rezou por muitas graças, as pessoas procuravam. Essa hora é a hora do Padre Lúcio, 12 horas. Inclusive, né, lá em Porto, nós já fizemos a caminhada da hora do Padre Lúcio. Então, ao meio-dia é o horário que ele saía. Durante o dia todo, ele recebia as pessoas para ir lá falar e fazer seus pedidos. E ele compilava tudo aquilo e ao meio-dia, olha que é um horário de sacrifício. Realmente. Ele saía com a sua figura franzina, cansada, mas ele seguia um roteiro até chegar na igrejinha São Judas, que foi a igreja que ele, juntamente com a comunidade, construiu. E lá era a hora que ele ia rezando o terço, né? Justo, e na igreja São Judas, conhecida como a igrejinha de Padre Lúcio, ele foi sepultado. Então, assim, essa devoção vem romeiros de outras cidades, devotos de outra cidade, de outro estado, para agradecer, lá no túmulo do Padre Lúcio, a graça recebida. Porque é o difícil para os homens, meus irmãos, para Deus não é nada. Só reforçando o convite, gente, é hoje, a partir das 18 horas, nós já estaremos ali na igreja Nossa Senhora das Graças, e vamos começar às 18h30 a falar um pouco com mais detalhes sobre a história. Um convite, né, que foi enviado também aqui pela Prefeitura de Balsas, né? Então, 18h30, lá na Igreja Nossa Senhora das Graças. E ainda falando um pouquinho, depois você reforça, aqui em Balsas, vocês tiveram contato com algum familiar, como é que foi isso? Nós temos o primo mais próximo, o Sr. José Ribamar, bem conhecido na cidade, né, que foi o primeiro policial. Isso. Mas a sua Páscoa foi ano passado, no mês de julho. Estivemos lá no cemitério, conhecemos a sua filha. Conhecemos a sua filha, também uma sobrinha, né, no caso, sobrinha. Eu digo que era neta do seu José Ribamar. Conversamos com ela por telefone. Tivemos o seu Salomão Barros. E se tiver alguém que conheceu o Padre Lúcio, conheceu a dona Petronilha, que conhece essa história, nós estamos hoje o dia todo. Compareça lá na igreja para estar compartilhando conosco. Quem tiver uma vozinha em casa, que pode até ter conhecido o Padre Lúcio, que possa ter alguma informação para acrescentar, nós estamos aqui para ouvir vocês. Porque tudo que nós conseguirmos reunir, vai ser feito um documentário e nós vamos compartilhar com vocês para ajudar nessa divulgação, porque o Padre Lúcio, ele é de Balsas, ele é de Porto Nacional e ele vai ser um santo do Brasil. E essa missão, nós estamos com o nosso coordenador de cultura, Neto Aires, a nossa secretária da Associação dos Amigos do Padre Lúcio, e a financeira lá que trabalha na Secretaria de Cultura, então é uma missão. E o nosso amigo Rodrigo, que nos acompanha, é uma missão porque nós vamos estar fazendo o caminho de Padre Lúcio. Pisar aqui, ver as águas do Balso, por onde ele passou, passar na rua Isaac Martins, embora a gente não, já faz tanto tempo, 1906, mas é você viver essa história, reviver a história de Padre Lúcio. O Isaac Martins foi praticamente a primeira rua do município de Balsas a ser construída, a ser feita. As primeiras casas eram localizadas naquela localidade, Porto dos Caraíbas, onde desce para Beira Rio, e logo depois vem a rua Isaac Martins, que foi onde morou o Padre Lúcio. Uma coisa interessante que eu achei é porque
nós estamos vindo com a missão, né, um grupo, e a gente falou, Padre Luso vai nos conduzir. E isso aconteceu a partir do primeiro momento que nós paramos em Miranorte, em frente à igreja Santo Antônio, e uma prima em segundo grau estava já nos esperando lá, e já com a mãezinha dela para contar as histórias com fotos, com fatos para nos mostrar. Chegando aqui, as portas foram abertas, e agora nós estamos finalizando, amanhã já iremos embora, mas ainda estamos por aqui, e vocês podem trazer notícias, novidades, algum artigo, e nós estamos finalizando dentro dessa emissora que se chama Jornal Boa Notícia. Então eu creio que é mais um caminho que o Padre Luso nos conduziu para estarmos aqui nesse momento. Sabe por que ele dizia, minha filhinha, nada é por acaso. Tudo é providência divina. A vida dele foi uma providência divina. Então, ele não vinha com muita frequência à balsa, mas ele vinha celebrar na igreja Santo Antônio, porque quando ele viajava era mais de avião. Era mais difícil, né? Mas o que é difícil para os homens, para Deus não é nada. Ele vinha. Ele não esqueceu desse amor. Esse amor à balsa, esse amor a Santo Antônio, a Virgem Maria. E quando eu cheguei na igreja, que eu vi a pia batismal, onde ele foi batizado, que continua a mesma pia, né? Arrepiamos. Olha, foi emocionante quando eu levantei os olhos, que lá eu avistei São José do Tadeu. Aí eu entendi por que ele construiu uma igreja em Porto Nacional, deixou para nós, portuenses, a igreja São Judas, porque São Judas é o patrono das causas difíceis. E ele levou a devoção. Ele levou balsa no coração. E nós também, viu? Hoje nós também fazemos parte de balsa. Então tá aí, gente. Muito obrigado. Você que nos acompanha pela rádio, pela TV e pelas redes sociais, pode reforçar agora o convite, né, para as pessoas também participarem desse importante momento. Então, fica o convite para você que está nos ouvindo agora. Estaremos hoje, a partir das 18 horas, na igreja Nossa Senhora das Graças, e está tendo um festejo. Tem muita coisa gostosa lá. E você já vai para conhecer um pouco, para se inteirar desse assunto que é de suma importância para a sua cidade. Conhecer um pouco a história do nosso Padre Luso e fazer parte dessas pessoas que já vão conhecer e vão começar a pedir, porque se você pedir com fé, você tem sua graça alcançada. Muito bem, muito obrigada, Ângela, obrigada, Zumira. E mais tarde nós nos encontraremos lá no bairro 13 dela, lá na comunidade Nossa Senhora das Graças. Lembrando que depois desse momento de apresentação, né, e também de estar colhendo os mais fatos, mais história, também haverá o festejo, né? Dará continuidade com a celebração eucarística do festejo lá em honra a Nossa Senhora das Graças, que hoje é o dia de Nossa Senhora das Graças. Providência. Dia de Nossa Senhora das Graças. Ok, gente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, né, de vocês, de toda a equipe que está aqui, pelo apoio também que a gente vê que o prefeito de lá está dando para esse trabalho. Muito obrigado.